Bem ligeiro, corre pra sala, a partida já foi dada e o jogo já começou. O atacante entrou na área e o juiz já apitou. Isso daqui vale replay porque é puro talento. Na voz vulgo 50, sejam todos bem-vindos no Na Real, sem impedimento. Na Real, sem impedimento. Na Real, sem impedimento. Fala, torcedor do nosso querido Leão, né? Hoje estamos aqui para mais um programa especial, né? Na Real, sem impedimento. E hoje a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar da parte financeira, né? A importância do atleta se planejar para o futuro. E um convidado e patrocinador do clube, né? Amigo nosso, o Djalma, né? Djalma, é um prazer estar te recebendo, é um prazer estar aqui nessa mesa, né? Do nosso podcast Na Real Sem Impedimento. Te apresenta, Djalma, para a galera aí. Eu sei que tem muitos torcedores que já te conhecem, porque o Djalma é um patrocinador que está sempre com a gente em campo, né? Participa de todos os jogos, nas finais, então já teve título com a gente. Então é um grande companheiro do nosso Leão aí. Fernando, primeiro, né? Obrigado por essa oportunidade, por estar aqui, falando de algo que eu gosto e principalmente falando de um clube que eu gosto. Eu sou o Djalma, né? Aqui de Tramandaí. 30 anos de praia, mais ou menos, não que seja a minha idade, eu sou um pouquinho mais velho, tá? Mas a gente já veio para cá com uma certa idade, enfim. Sou um empreendedor, né? Um empresário, temos uma HS Consórcios aqui na cidade, e parceiro do Leão, enfim, de novo, de quem eu gosto muito, né? E quem não é apaixonado, quem não gosta de futebol, na verdade. Então, unindo as coisas aí, né? Pô, a paixão pelo clube, a paixão que a gente tem pelo futebol, a amizade que a gente criou e desenvolveu com vocês aí, pra mim é gratidão demais estar aí. O Djalma, ele é um patrocinador, né, do Real. Então, se tu for olhar e for adquirir a camisa do nosso querido Leão, vai estar lá na frente, né? Djalma Consórcio, né? Djalma, o que te motivou, assim, a ser um parceiro do clube, a ser um patrocinador, a estar junto, né? A estar caminhando junto com a gente ali? Fernando, tem uma máxima, né, que eu carrego comigo aí de sempre poder fazer algo, né, por quem estiver ali precisando, enfim, onde tem a oportunidade de ajudar e participar, eu gosto de estar presente. Isso é meu, tá? É intrínseco, né? Tá gravado, tá cravado lá no interno. Quando a gente se aproximou ali, né, que conheceu o clube, quando chegaram em Tramandaí, que eu vi aquela rapaziada passando na frente do escritório ali, sempre igualzinho, os mesmos horários, né, uma galera grande e tal, eu disse, quem é, né? E aí fui a fundo, fui conhecer, disse, esse é um clube de futebol aqui, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, né? A gente foi chegando através de um amigo, que conhecia outro amigo que já participava ali, enfim. Quando a gente viu, tava lá assistindo um treino, foi conhecendo, né, o nosso presidente aí, o Senna. Sim. Depois tu veio também, enfim. E aí se instituiu essa parceria, né? A oportunidade de estar hoje presente, patrocinando, e quando o Fernando fala assim, o Djalma é um empresário aí, e é o nosso patrocinador. Não pensem que eu não tenho muita grana não, viu, gente? Mas é algo que oportunizou para nós, realmente, nos deu visibilidade. Eu vi primeiro a oportunidade de ajudar, de ser participativo, de estar mais presente naquilo que eu gosto, que é o futebol, que são os campeonatos, né? Enfim, que é toda a muvuca que envolve o futebol, que a gente gosta, que todo brasileiro é apaixonado. E depois também levar a nossa marca mais adiante, né? Expandir a Djalma aí, levar... quem é o Djalma, né? De onde é que é? O que é o Djalma Consórcio? Que empresa é essa? O que eles fazem? Então a gente uniu o prazer de estar dentro do futebol, a amizade de vocês, com levar a marca adiante. Então, quando consegui juntar isso tudo aí, foi gratificante, é gratificante demais até hoje, né? Claro, eu acho legal, Djalma, porque eu me lembro, né, da tua primeira visita ali, tu, eu quero ajudar, eu quero estar junto, e foi coroado, né, lá na final, né, HS Consórcios, Djalma Consórcios, sendo campeão gaúcho junto com o clube, recebendo uma medalha, entrando em campo. Foi demais, e eu pude acompanhar o campeonato todo, né? E eram várias divisões, né, Fernando, durante esse ano, né? Acho que estava ali na Sub-20, profissional. No profissional, acho que tinha uma menor também. Tinha 17. Enfim, vários campeonatos ali, fora os treinamentos, fora as ações, né, do clube ali, enfim, os churrascos, daqui a pouco o galeto, a reunião aqui, enfim.
E aí participar disso tudo, e sempre que dava eu queria estar junto, né? Claro. Pô, vamos no jogo, lá é legal demais. E confesso, a gente se emociona e, né, se empolga no jogo e tem a muvuca ali, enfim, defender as cores do clube, tudo isso. Já é atleta, né, Dião? Tu esqueceu de falar pra galera, também já vem de um perfil de atleta, também já trabalhou na né, formado, então sabe um pouco o que é a vida de um atleta, né? Exatamente. A minha formação inicial, eu sou um profissional de educação física, né? Tem algumas pós-graduações, aí tive por um período uma assessoria esportiva, Sim. mais direcionada a atletas de corrida, né? Depois passou alguém da natação também, tive alguém do triatlon, eu sou um triatleta. Hoje eu vou te dizer que fazem 3 meses aí que eu estou praticamente aposentado. 3 meses devido à correria aí, né, dos últimos meses sem poder treinar, mas eu sou um triatleta e tenho formação na área sim. Então eu sei quais são as dificuldades, sei daquilo que o atleta gosta, sei dos desafios que tem, né? E também é interessante estar na área por isso aí. Sim. Djalma, então, agora a gente vai entrar um pouco na parte do planejamento da vida financeira do atleta. Né? Algo que eu também fui ex-atleta e a gente se preocupa pouco quando está na carreira, tá ganhando dinheiro, né? Tem aquela sequência de jogos, a gente acaba não se preocupando com a reta final da nossa carreira ou com o planejamento financeiro, né? E o Djalma é um cara que trabalha com isso, já tem atletas, né, Djalma, que investem contigo ali com consórcio, que atletas que têm uma mentalidade já um pouquinho mais aberta para investimento, pensando no seu futuro, no futuro da sua família, que é uma pena que hoje dentro do futebol tem poucos atletas, né, Djalma, que pensam o que eu vou ser quando acabar, o que eu vou ter quando acabar a minha carreira, né? A gente sabe, né, e talvez não, com toda certeza tu muito mais do que eu, que nem todos hoje que estão dentro do clube, ou que estão participando, ou estão entrando nas escolinhas, serão atletas profissionais. Sim. A gente tem que ter isso muito claro. Os pais, as mães, né, as famílias, o próprio atleta em si. Ele tem que estar ciente que é algo que ele gosta, que ele quer, mas pode ser que não aconteça. Claro. E se isso não acontecer, né, como é que vai ser? Enfim, mas também exige e tem que pensar, assim como na carreira profissional deles, Sim. a título de grana e de futuro, planejamento. O atleta, a gente sabe que ele não nasce pronto, né? Sim. Para fazer uma das provas que eu fiz ali no ano passado, 2022, eu acho que eu fiz uma prova, uma das últimas grandes ali, eu treinei 2 anos. Imagina. Poxa, e não foi fácil completar, né? Não completei com um tempo tão bom assim. Então, tem que ter um planejamento, exige tempo. O atleta não nasce pronto. Se ele quer ser um jogador de futebol, ele tem lá os seus dons, né? A família enxerga isso, os pais apostam desde cedo, ele precisa amadurecer, né? Ele tem que passar ali por processos para ganhar essa maturidade, para se desenvolver, para evoluir, para aproveitar as oportunidades, para criar as oportunidades e talvez lá na frente ele vai ter esse resultado. Para investimento não é diferente. Sim. Tem que ter um planejamento e nada acontece da noite para o dia, né? Nós falamos muito sobre isso, inclusive, que para que tu tenha resultados, eles não serão imediatos, né? Sim. E com o nosso produto, com o consórcio exclusivamente, ele não é diferente. Você precisa de um planejamento. As coisas podem acontecer rápido, sim, né? Nós temos aí vários exemplos de pessoas que contemplam rápido nos primeiros meses, mas alguns não. Sim. Então, se eu não tiver um planejamento, talvez eu me frustre, tanto quanto atleta, né? Como no negócio em si. Na gestão da carreira, pensando profissionalmente, pensando financeiramente também, né? Sim. Até porque se nós pensarmos em nós, né? Pô, eu tô hoje com mais de 40 anos, tu tá na casa dos 30 ali, talvez. Sim. Nós temos um tempo de carreira, né? Mais longo. Dentro do meu negócio eu posso trabalhar até os 50, 60, 70 anos, até Sim. quando eu quiser. Claro. Agora, um atleta de futebol, não. A gente sabe que as carreiras são curtas, né? Elas iniciam ali, enfim, uma idade mais baixa, mas ela não vai muito longe. Então tem que ter cada vez mais o planejamento. É verdade. Hoje um atleta que se cuida vai até ali os 34, 35 em alto nível. Após disso, né, tem mais uma vida para seguir. E são poucos, né? E são poucos. Tem atletas aí com 30 anos, 28, que já começa a ter o declínio na carreira, tanto parte financeira como parte física, né? E
e não tem a sua vida, ou que nem eles falam, o atleta tem que ter, depois como parar, tem que estar com a vida ganha, né? Ou ter um estudo, uma nova profissão, né? Tá preparado para quando terminar, né, fazer essa transição, ou daqui a pouco para o mercado de trabalho, ou tá organizado financeiramente, porque hoje tem empresas, que trabalham só na gestão da carreira do atleta, não na gestão, na verdade, do capital do jogador. Ajuda o jogador a investir, ajuda o jogador a comprar imóveis, porque sempre quando o atleta assina o primeiro contrato, quer o carro, né, Exato. Chega, quer o carro e daqui a pouco tá adquirindo algo sem planejamento, pega todo aquele dinheiro, capital que ele tinha, acaba investindo, fica sem nada, né, e que não é algo que é tão... não é uma necessidade pro jogador. Não é a prioridade. A prioridade, assim, é verdade. Não é a prioridade. A gente teve exemplos aqui no nosso estado, né, alguns anos atrás, de jogador que subiu, ganhou uma grana, foi lá e comprou o carro e caiu numa blitz e foi preso. Carro preso porque ele não tinha nem habilitação, né? Então olha o nível de planejamento. Faz falta, sim, precisa, em tudo na vida. E nós temos a gente faz um trabalho aí, que ele é de instruir, Sim. de levar a ideia de como funciona, de que maneira isso pode ser feito. Nós não queremos, e a gente não tem o intuito de te vender um produto, a gente tem o intuito de levar informação. A decisão de comprar ou não, ela é sua, sempre sua, né? Sim. Até porque já teve atletas, né, Djalma, que investiram ali com a Djalma Consórcio, atletas de Grêmio, né, que na verdade entenderam essa oportunidade, né? Entenderam a importância de se planejar financeiramente, que de repente a gente não sabe se vai ficar no Grêmio a vida toda, se vai ficar no Inter a vida toda, no Flamengo, mas estão se planejando, né? Nós, se tratando de atletas da dupla Grenal, nós temos. Eu tenho atletas da dupla Grenal, tá? A gente não abre nomes, enfim, né? Não pode, mas gente que começou agora, que é promissor, Sim. que tem, na verdade não é nem promissor, já é gente que está estourada, que está grande, está crescendo, tem muitas oportunidades ainda, mas está investindo, viu ali uma oportunidade de botar uma grana, fazer um aporte mensal e sabe que ali na frente isso vai retornar. Claro que quando você parte para conversar com esses atletas, com essas pessoas aí, tu já vê que eles têm um suporte diferente, eles têm uma outra mentalidade, né? A gente ouvimos esses dias aí alguns atletas da seleção brasileira, os caras falando sobre como é que tu era na escola, né? E ele disse o seguinte, cara, eu quase rodei em artes. Inclusive o meu tio ainda era professor, então tu vê o nível de aluno que eu era, né? Quem falou isso aí foi o Richardson, se não me engano, numa entrevista dele aí. Então a gente vê que, poxa, não é para todo mundo que chega a informação, nem todos têm a mesma preocupação. Por isso a gente se preocupa em levar essa informação e levar o conhecimento, deixar disponível aí para quem quiser. Sim, nós ali também como clube, né, Djalma, a gente sempre se preocupa, né, com a parte de estudo dos atletas, a gente sempre orienta eles, né, para ter sucesso na carreira, né, a gente fala da importância de estar estudando, da importância de quando acabar fazer uma faculdade, uma importância de quando ele chegar ter um contrato bom, um contrato legal, saber investir, né, se preocupar com seu dinheiro, se preocupar em investir para ter uma casa legal, um carro legal, né? Só que a gente encontra, muitas vezes, quando a gente tem esse contato, quando a gente vai falar um pouquinho mais nessa área de investimento, a gente encontra mesmo uma mentalidade um pouquinho mais fechada. Uma certa resistência, uma certa resistência, porque a primeira coisa que eles pensam assim, vou ganhar dinheiro, vou comprar um carro, vou comprar uma casa para minha mãe, né? Só que muitas vezes eles têm que se planejar para isso, né? Eles têm que saber que eles têm 15 anos de carreira ali, que esses 15 anos para eles têm que fazer todos os passos calculados, né? Todos os passos que eles forem dar como atletas ou como pai de família ou como investidor, sejam passos de sucesso, né? Sim, faz sentido. E agora, falando sobre essa preocupação com os atletas, né, Fernando? Me trouxe algo que eu não comentei no início ali, que é algo muito legal também, a preocupação do Real com os atletas. Não só na parte do treinamento, do condicionamento físico, Sim. das oportunidades do futebol, né, da carreira do futebol, de desenvolver o atleta, enfim, lançar o atleta, né, para outros clubes, para dentro do Real, enfim, para categorias maiores.
e sim com a formação deles, né? Isso também me chamou a atenção, a gente já conversou algumas vezes. De novo, nem todos vão ser jogadores, né? Nem todos vão ter uma oportunidade de ir para um grande clube e terão uma carreira brilhante aí. Então, antes de tu ter o cara somente pensando nisso, tu desenvolver ele como ser humano, né? Sim. Porque ele vai ser um pai de família, ele vai ser um irmão, ele é filho, enfim. Então que ele saia dali um bom sujeito. Isso é algo que me chamou a atenção e eu acabei não lembrando no início ali. Que faz todo sentido realmente. Sim. E por isso, mais uma vez, planejamento. Planejamento, eu acho muito legal, né? Até na Bíblia fala que se tudo que tu planeja, tu sai bem. Então é algo que a gente tem que ter na nossa carreira como atleta, em tudo que a gente for fazer como empresário, né? Ter planejamento. E eu acho muito legal, Djalma, que a gente trouxe em outros programas, veio o Carpegiani, veio 2 empresários de futebol, e são coaches também, e como eles se preocupam com essa parte na carreira dos atletas. Primeira pergunta que eles fazem, como que tu lida com o teu dinheiro? Porque tem atletas do clube, né, que recebem salários, e a primeira pergunta para os empresários, tu guarda, tu investe, como que tu utiliza? Tu só compra besteira, ou tu só quer lanche, ou tu só quer, sabe? A preocupação de quem tá junto contigo caminhando, investindo, né, em te ajudar a ter sucesso na carreira. Então é algo que a gente vê mesmo que precisa de um cuidado e de uma atenção, porque a gente não precisa ganhar muito, né, Dião, para ser um investidor. Claro que não. Isso a gente também tem falado seguidamente. Hoje, vamos trazer um exemplo prático, né, do nosso dia a dia. Sim. Aqui. Não sei você, Fernando, mas vou te perguntar, de quanto em quanto tempo tu troca de carro? Eu troquei em 6 anos, eu troquei o meu primeiro pro segundo. Levou 6 anos, certo. De repente agora vai ser mais rápido, 3, 4 anos. Aí. A média são 3 anos, tá? Que as pessoas trocam de carro. E aí a outra pergunta, né? Como é que tu faz quando tu vai trocar de carro? Sim. Na verdade, a única vez foi financiamento. É isso aí, que é a resposta de todo mundo. O que a gente faz? Dá o carro que a gente tem e financia a diferença. Acaba pagando 2 carros, né, Djalma? Paga mais caro, por quê? Porque eu não tenho planejamento. Olha como ele serve para tudo, né? Sim. E aí eu quito esse, depois de um determinado tempo, tá na hora de trocar de novo. O que eu faço? Eu dou aquele, refinancio a diferença. Quando a gente consegue interromper isso, cortar isso através do consórcio, do nosso produto, por exemplo. Eu tenho que ter um crédito ali, eu tenho que guardar uma parte. E aí quando a gente fala, qualquer um pode guardar, né? De novo, sim, independente de quanto o atleta ganha, ele pode guardar sim. Nós temos hoje parcelas pequenas, médias, grandes, tem para todo o bolso. Mas o importante é, vamos lá, eu tenho um crédito aí pequeno, que eu vou pagando uma mensalidade ali, R$200 por mês. Chegou esse crédito na minha mão, foi sorteado, contemplado. Eu já tenho um carro. Eu tenho um carro e mais um crédito. Eu posso trocar por um mais caro, sim, sem me sujeitar a financiamento, sem pagar juros, de forma muito mais barata, pagando só uma taxa de administração, e saio, quebro, num prazo menor, às vezes, quebro esse ciclo aí, né, de ficar refinanciando, refinanciando. Então isso também é planejamento. E voltando, né, à tua pergunta ali, claro que todo atleta pode sim e deve, mas ele tem que ter acompanhamento. Sim. Porque senão ele não faz. Eu já tive um caso de um atleta que tinha sim investimento conosco e o empresário mandou parar. Para, porque não bota aí, daqui a pouco tu vai ganhar um dinheiro e tal, aí tu faz diferente. Ele não queria, mas o empresário fez a cabeça do pai e tal, enfim. Então tem casos e casos, sim, né? Enquanto a gente vai falando em, se organizar, né, planejar, de repente tem alguém que não tem a mesma ideia. Então tem que ter cuidado, sim. Tem que ser cercado de pessoas que cuidam, de que planejam, de que te ajudam, né? A gente não está dizendo para ir numa única opinião, mas sim, tem várias, né? E na multidão a gente sabe que há bons conselhos, claro, né? É verdade. Então, porque se a pessoa que está caminhando contigo, né, fala para te planejar, é porque ela quer te ajudar no teu futuro. Exato. Né? Que ela está pensando no teu futuro. Tem muitos gestores ou intermediários, empresários, que pensam no momento do atleta, né? Exato. Depois que acabar a carreira do atleta, nem sabe se ele vai estar junto, vai estar gerindo essa carreira desse atleta. Então, a gente, como clube ali, a gente sempre se preocupa pós-carreira também, não só dentro da carreira, não só quando o atleta está numa boa fase, não só quando o atleta está ganhando dinheiro, a gente também está se preocupando com ele, se ele está sendo um bom pai, o que ele está fazendo com a parte financeira dele. Claro que a gente não se mete, né, é algo muito pessoal, mas a gente orienta, porque é algo muito importante,
né? Como ele pode ter sucesso e isso pode acabar atrapalhando, porque a gente já viu diversos jogadores que ganharam dinheiro e hoje não tem nada, né? Então acabam realmente esquecendo, né, de se planejar para o futuro, né? E o Djalma, além de ser um parceiro, né, trabalha com isso, ajuda esses atletas a planejar o seu futuro, né, conforme, que nem ele falou, conforme o seu bolso. E eu acho muito interessante, porque eu também sou um cara que gosto de planejar, eu gosto de pensar, como é que vai ser o clube daqui 10 anos? Né, isso serve também para nós como clube, como empresa, né, não precisa ser só um atleta que precisa planejar o futuro, né, Dião? Pode ser um empreendedor, né, algo que, quero expandir a minha empresa fisicamente. Pô, tem como se planejar, o consórcio ele pode auxiliar nisso, né? Pode sim. Para tudo, realmente, vamos lá, se nós pensarmos hoje, e eu faço essa pergunta para quem trabalha comigo ali, a galera já sabe, né, para todos os outros que já trabalharam comigo também, onde é que tu quer estar daqui a 5 anos, né? Você tem que se perguntar isso, de tempo em tempo, porque senão você vai para qualquer lugar, né? Lembra lá da Alice, do Coelho, né, quando ela encontra o Coelho lá e pergunta, pra onde é que vai essa estrada aí? E o Coelho diz, pra onde é que tu quer ir? Ela diz assim, eu não sei, eu tô perdida. Diz ele, então tanto faz, né? Porque para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Tá aí a resposta. Então tu tem que ter um planejamento sim e saber para onde é que tu vai. Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Legal, vamos pensar e vamos trabalhar para isso. Outra coisa, né? O atleta falando de tempo de carreira e nós também falando em tempo de carreira. Se nós não pensarmos daqui a 5, 10, 15 ou até 20 anos, se nós não tivermos lá na nossa final de carreira ou na nossa idade mais avançada, se eu não tiver recursos, como é que eu me mantenho? Vou depender de um INSS, né? de um SUS, as coisas ficam mais difíceis, né? Então por isso planejar é importante. E o nosso produto ele te ajuda, porque hoje ele não é apenas o consórcio para te adquirir o carro, conforme a gente citou ali, ou para te comprar a tua casa. O consórcio hoje ele é uma máquina de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro com o consórcio. A gente está vendo aí grandes players, né, do mercado crescendo, expandindo. O consórcio tem uma promessa de crescimento, uma promessa não, ele é uma realidade, né, de crescimento nos últimos anos, mas ele tem perspectivas de crescer muito mais ainda nos próximos 10, 15 ou 20 anos. E a gente vê grandes caras aí falando e usando estratégias através do consórcio. Quem não viu aí, né? Pablo Marçal, quem não conhece Pablo Marçal e quem não ouviu falando de consórcio, não é o Djalma de Tramandaí que está falando, é o Pablo Marçal, né? Que é uma excelente ferramenta, que tem estratégia sim. E isso está disponível para todo mundo aqui na nossa mão, no nosso mercado, enfim, através da nossa assessoria. Em Tramandaí, aqui do nosso lado. Do nosso lado, do nosso lado. Torcedor que quer investir, quer estar pensando no seu futuro, tá aí, né? E eu achei legal, Djalma, que tu falou algo ali que o atleta tem que pensar como ele quer estar daqui 10 anos, daqui 15 anos, sabe? E é interessante que isso é a longo prazo. A longo prazo. Fernando, trazendo lá da educação física, tá? A gente tem algo chamado a maturação biológica. Você não nasce atleta e você não se desenvolve como atleta de forma muito rápida, porque se isso acontecer, você tem problemas de lesão. Você tem uma série de coisas que vão te atrapalhar. Essa maturação ela acontece com o tempo. No nosso caso, no meu caso, né? Vamos lá, vamos falar do triatlon aí. Ela leva ainda mais tempo. Eu tenho vários exemplos aí de atletas de 20, 21, 22 anos que eu acompanho lá desde os 17, dos 18, que hoje os caras estão num nível assim muito avançado. E cada mês, cada ano que passa, eles evoluem mais. Precisa desse tempo aí de maturação. Precisa dessa evolução, né? E se o cara não pensar que ele vai estar num determinado ponto daqui a 5 anos, ele não vive esse processo, ele não passa por esse processo, ele não se desenvolve da maneira com que ele pode. Então pensar, poxa, eu quero estar em tal lugar daqui a X tempo, X período de tempo, né, que seja, vai ajudar muito sim, vai ajudar muito, bastante. E eu acho legal também, Djalma, que no clube, claro, tem atletas que recebem ajuda de custo, né, mas tem algo que se eles não se planejar com o pouco, que quando eles tiver um contrato ou tá num grande clube, eles vão ter grande dificuldade de se planejar. Digerir essa grana. Digerir isso aí, é verdade. Porque inicia no pouco, né? Desde o início, eu me lembro quando eu jogava no Juventude, eu ganhava uma ajuda de custo de R$150. Eu tava na Sub-13.
eu conseguia guardar R$50 e vir 2 vezes para casa. E eu ia juntando meu dinheiro, daqui a pouco eu tinha um valor de um tênis, eu ali, agora eu vou juntar para comprar um tênis, agora eu vou juntar para comprar um celular, sabe? Eu já ia me organizando. E muitos dos meus colegas pegavam o dinheiro, a ajuda de custo, e já ia para a lan house, já ia para o supermercado, sabe? Isso aí é uma coisa que vai criando dentro de ti essa mentalidade, né? Eu chamo também de organização. Né? Isso é uma organização financeira que está muito ligado também ao nosso produto, sabia? Sim. Se eu te trouxer uma informação aqui que ela diz o seguinte, 75% dos brasileiros vão na poupança somente até o 3º mês. Eu guardo um primeiro, um segundo, um 3º mês. 75% dos brasileiros só até o 3º mês. Por quê? Porque hoje você tem o Pix, né? Você tem o cartão, vai lá, paga, compra, debita, quita uma dívida, aproveita a promoção de uma calça, de um tênis, de uma camisa, enfim. Não consegue guardar, você não tem uma disciplina financeira. O consórcio não. Mensalmente ele vem um boleto para que você pague. Você vai lá e paga. No outro mês vem um boleto, você vai lá e paga. E essa grana que tu está pagando, tu não saca. Não tem como tu ir lá e tirar. Só vai usufruir desse crédito quando tu for contemplado, quando for sorteado. Aí você tem lá o montante, né, o bolão que você contratou lá, o valor que tu contratou, para utilizar na compra lá do veículo, do imóvel, da construção, da reforma, daquilo que tu quiser fazer. Trabalhar com a venda dessa carta contemplada, que é algo hoje muito rentável também no mercado. Deixar ele aplicado, rendendo. Uma vez que tu contemplou, esse crédito é teu, a HS aplica e ele está lá rendendo mensalmente para ti. Então ele te ajuda a ser disciplinado financeiramente. Eu não consigo guardar uma grana. Faz um consórcio para te ver que tu vai conseguir guardar, porque mensalmente vem o boleto, claro, você paga e está guardando. Dentro do período ali, do prazo, né, estipulado, tem início e fim. Dentro desse período essa grana volta para ti. Em algum momento ali, mesmo que eu seja mais pé frio, vou ser o último. Todos aqueles aportes que eu fiz, todos aqueles pagamentos mensais, eu vou pegar lá no fim, corrigido. Então eu fiz uma poupança, só que forçada, de forma planejada. Então ele me ajuda também na disciplina financeira. E gira em quanto tempo, assim, Djalma, esses planos? Depende muito do plano, na verdade, do consórcio, é o cliente que faz, tá? Sim. Mas nós temos aí 100 meses. Eu tenho 36 meses para veículos, 100 meses, planos de valores maiores, créditos mais altos, 120. Para um imóvel, 15 anos. Ou o grupo do milhão, que é um grupo do investidor, créditos mais altos, que vão de 500 mil até 1 milhão e 200 hoje. Sim. Uma carta única de 1 milhão e 200. A gente tem um prazo de 220 meses, é um prazo maior. Mas é tempo, né? São 15 anos. Mas se nós pararmos para pensar, um financiamento, eles são 30 anos, né? 35 anos. É metade do tempo. É metade Menos do da tempo. metade do Você tempo. pode ter no tempo de um financiamento, você pode ter 2 imóveis quitados, por exemplo, com o consórcio. Se um jovem entrar com 20 anos em um financiamento, com 55, né? 35 anos depois ele quitou. Sim. Agora, se ele entrar num consórcio, com 35 ele quitou. Com 50 ele tem mais um quitado. Ele pode ter 2 num prazo menor que um financiamento. Então tudo requer planejamento. Voltamos, né, para o planejamento. Lógico que não são, e a gente não tem consórcio e financiamento hoje como concorrentes. Não são concorrentes. Tudo vai depender do momento que tu está na tua vida. Vamos lá. Sei. Fernando hoje casou e está morando na casa da sogra. E a sogra não é tão legal com ele, né? Ele tem problemas lá. Ele vai olhar um financiamento, aprova, ele encontra a casa que ele quer, a parcela cabe no bolso. Fernando, financia. Porque tu sai agora do teu perrengue lá, tem a tua casa, vai pagando, te vira. São 35 anos, te vira. Agora, se o Fernando se dá bem com a sogra, tá bem instalado lá, tá tudo legal, né? Tem tempo, ele não tem pressa para adquirir esse imóvel, ele tem alguns anos aí pela frente ainda, faz um consórcio. Porque se tu parar para comparar, e eu vou te trazer o comparativo agora, 100 mil no consórcio te custa 123 mil reais. E você paga em 15 anos. 100 mil em um financiamento te custa 280 mil reais. Você paga em 30 anos. Olha a diferença, né? Sim. Então, se tu tem tempo, planeja, faz um consórcio. Se é um imediatismo, se tu precisa para agora, a solução é essa, financia. Então, para mim, não são concorrentes. Tudo depende do momento em que tu vai estar na tua vida aí. Sim. E na vida do atleta, João, tem algo assim que a gente sempre, em todos, na real, sem impedimento, a gente falou, né? A família, a importância que tem da orientação do pai e da mãe para esses atletas, né? Então, daqui a pouco, não é algo só de organização do atleta, né?
É algo que a família também precisa ter esse conhecimento. Né? A gente começou a andar mais próximo ali do Djalma Consórcio, a gente começou a ter nossas dúvidas sanadas sobre o consórcio, né? Que muita gente tem dúvida, né? Muito pai e mãe tem dúvida sobre isso. E eles podem auxiliar seus filhos, né, a tomar essa decisão também, né? Isso começa... A informação, ela... Poxa, onde é que eu vou receber as primeiras informações? Onde é que eu recebo os primeiros ensinamentos, né? Sim. Na família, a base familiar lá, né? Nem todos têm uma boa estrutura, a gente sabe disso. Nem todos têm o conhecimento necessário, né? Porém, se buscar hoje, se ir atrás da informação, se buscar a informação, se consegue. Nós estamos aí disponível para ajudar. A gente é parceiro do clube, né? O próprio clube eu sei que dá um suporte também, então não é desculpa. Eu não sabia. Sim. E tal. Tem que ir atrás, tem que ter. Hoje tem acesso muito fácil à informação, então tem que ir atrás, tem que buscar sim. E a vida do atleta, ela muda muito rápido, né, João? Hoje o atleta está com a gente, daqui a pouco joga uma temporada aqui no Real, daqui a pouco no outro ano já tá no Flamengo, já tá no Corinthians. Então é muito rápido essa vida de ganhar dinheiro com o futebol, né? Eu já vi alguns casos, né, de atletas aí que fizeram um campeonato bom, né? A gente já viu vários exemplos aqui de gente que veio da base, ou veio emprestado, ou estava num clube do interior e fez um gauchão. Bem feito, né? Jogou um gauchão lá de um time menor que não foi campeão, mas foi expressivo lá, lateral, eu já vi zagueiro, enfim, N situações. E às vezes um campeonato, né, uma temporada bem feita, ela te leva para patamares que daí são exorbitantes, né? Imagina, você vai para um clube de Série A grande do Brasil, um baita de um salário, e agora eu estava acostumado a ganhar R$1.500, R$2.000 no clube aqui, uma ajuda de custo, um salário baixo, e de repente a gente está vendo os caras ganhar 15, 20 mil por mês. Falando por baixo, a gente sabe que tem atletas de 100, 200, mais, 300 mil, né? A gente tem atletas aí, a nível de Neymar, enfim, né? Ganhando, sei lá, milhão. Então são coisas assim que são difíceis de mensurar, né? Mas pega um exemplo pequeno, o cara sai de R$1.500 ou R$2.000 para 15 mil. Sim. E aí eu faço o que agora, né? Então, realmente, se não tiver alguém por trás que dê um suporte ali, ou se o cara não teve acesso às informações, ele vai botar fora. E, de novo, a carreira é curta, né? Vou fazer o que depois? O que depois? E a gente tem muitos exemplos também, já pro outro lado, né? Pô, a gente estava conversando antes de iniciar o programa, nós estávamos falando de quantos atletas bons que acabam se perdendo, acabam não tendo segmento na carreira por falta de organização, por falta de planejamento, porque não é um planejamento somente também com a vida financeira, né? É um planejamento com a carreira dele, cuidado que ele tem que ter com a parte física, com a alimentação, né? Ser um atleta que se cuida, né? Tu sabe, tu é atleta, né? Tem experiência nisso, que as provas que tu compete ali exigem muito da parte física e do cuidado. E a gente vê esses exemplos, né, dentro da cidade. Pô, fulano joga muito, mas não conseguiu romper essa barreira do profissional. A gente começa a conhecer eles, a gente entende o porquê, né, que não aconteceu isso. Porque de repente não conseguiu se planejar, ou não teve acesso à informação, né? Nós lembrávamos ali, né? Eu tenho um filho hoje com 28 anos, ele é de 95, e junto com ele tinha um time ali que eles jogaram, acho que até o Sub-17, até os 18 anos jogaram juntos ali, uma gurizada toda aqui de Tramandaí. E muitos ali eram craque mesmo, gente boa. Ele joga muito bem hoje. E vários outros, né? Mas a nível de se destacar, poucos se destacaram. Ao profissional, eu acho que tem um só, ou dois no profissional. E os demais são vários, são jogadores bons, mas que fazem jogos aí aos finais de semana, né, nos campeonatos, onde recebem uma verba ali e tal, mas nada muito grande. Talvez tenha faltado planejamento, talvez tenha faltado oportunidade, talvez tenha faltado suporte, né? Não sei dizer, não me atrevo a dizer, né? Cada um sabe do seu lá. Mas talvez se tivesse alguém ali dando um suporte, ou tivesse pensado diferente, investido um pouco mais, o resultado seria outro hoje, né? Sim. Hoje a gente tem atleta que recebe essa mentoria, né, de pessoas extremamente capacitadas já. Tem empresas hoje, né, tudo virtualmente, via Meet, via Google, que só falam de lances, que só falam de planejamento financeiro, que só falam também de parte tática do atleta.
Então a importância que hoje os empresários estão dando para essa área, porque sabem o que o futebol pode fazer com a vida de um atleta, né? Hoje em dia o jogo é televisionado ou é filmado, passou um dia, os lances são editados por essa empresa, a empresa vem e faz a correção em cima do atleta. Tu movimentou errado, por que tu tomou essa decisão? Por que tu daqui a pouco tomou essa decisão precipitada? Por que tu não fez isso? A movimentação correta é assim, né? Daí tem outra matéria que é uma faculdade da vida, na verdade. A preocupação que hoje o pessoal fora do campo tem com o atleta, porque vê que essa necessidade é muito grande. Que, na verdade, não somente de atleta, né? Mas poucas pessoas sabem lidar e organizar o seu dinheiro, né? Então, eu acho interessante essas empresas que estão vindo. Hoje o futebol está sendo mapeado por programas, por software, né? Então isso aí vem para agregar dentro do esporte, e o planejamento é essencial para a vida do atleta. Então a gente sempre, quando a gente pode, a gente fala para os jogadores ali a importância de se organizar, né? Daqui a pouco eles podem ter uma oportunidade muito grande na vida deles, e ele está preparado, ou de repente não ter, mas ter essa mentalidade. Quando eles conseguirem, eles lembrarem, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como que eu posso investir, né? Tem dois pontos, né? Primeiro, eu não tenho. Sou um jogador de base, né? Eu sou um jogador novo, não sou mais base, mas enfim, tenho um salário limitado ali. E de repente o cara joga muita bola de um campeonato para o outro, aí, de um ano para o outro. Ele desenvolve, ele tem aquele boom na carreira e ele vai para um clube grande. E agora eu ganho essa grana toda, e o que eu vou fazer, né? Talvez isso seja um gargalo ali. E de que forma eu vou gerir? Verdade, faz todo sentido. Quem vai ajudar, né? Como é que eu faço? Quanto tempo vai durar isso, né? Sim. Quanto tempo vai durar isso? Daqui a pouco ele não se dá tão bem assim, ou fica alguns anos ali, ganha uma grana, mas se nesse período também não otimizar, ele vai ser um atleta frustrado, né? Vai ser um cara que não vai ter grana, e talvez o final da carreira dele, ou enfim, não tenha tudo aquilo que ele espera. Para isso, de novo, tem que conversar, tem que ir atrás da informação e tem que buscar alternativas. E não só para o jogador de futebol, né? Vamos abrir aí para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, os nossos torcedores pais, também. Tem muito pai aí que pode investir na carreira do filho, não através do futebol, mas financeiramente. Vamos lá, tem um filho mais novo aí, qual é o desejo? É um jogador de futebol, ou tu quer que de repente ele vá cursar medicina? Claro. Medicina veterinária, né? Odontologia. Estamos falando aí de cursos caros hoje, né? Sim. São faculdades caras. Dá para planejar isso através do consórcio. Eu quero que ele tenha lá com 18 ou 19 anos o primeiro carro dele já. Dá para planejar através do consórcio. Claro. Eu quero ter alguns imóveis para dar uma segurança para minha família e planejar a minha aposentadoria. Eu estou planejando a minha. Aos 50 anos lá eu quero tirar o pé, Fernando. Então eu já venho há alguns anos aí fazendo alguns aportes mensais que eu sei que eles vão me render, né? Através dos consórcios, créditos maiores que são investidos aí em locação, em prédios, em salas comerciais, Airbnb, que é algo que tá muito em voga hoje. Se nós falarmos aí em aluguel comum, né? Vamos lá, um aluguel residencial, um apartamento, uma casa, aqui na nossa região, 0,6%, 0,7% sobre o valor do imóvel. Vamos lá, um crédito de 500 mil, compra um apartamento. Esse apartamento locado, se conseguir pegar 0,6 lá, rende 3 mil reais por mês. Eu consigo um aluguel no imóvel de 500 de 3 mil. A parcela é em torno de 3.200, 3.300. Ou seja, aquilo que tu paga para mim lá, tu é meu inquilino, aquilo que tu paga de aluguel, eu pago o consórcio. Sim. Daqui a alguns anos ele está quitado e aquele imóvel é meu. Mas nós temos uma outra alternativa, que aqui ela vem crescendo, que é o Airbnb. Nada mais é do que locação, né, dos imóveis através de uma plataforma, que é internacional, inclusive. Quer pegar um espaço para tirar umas férias lá nos Estados Unidos? Tem Airbnb. Loque Airbnb, na França, no Canadá, onde você quiser. Aqui nós também temos. Santa Catarina, a galera está se lavando, né? Todo mundo tem Airbnb. E nele tu consegue rentabilizar 1% do valor do imóvel. Sim. Então esse mesmo imóvel de 500 mil, de meio milhão, ao invés de 3 mil com aluguel comum, você faz 5 mil. 5 mil. A tua parcela é 13.200. Opa, me sobra 1.800, sobra 1.800. Tu reinveste em mais 500 mil. Você faz o quê? Uma alavancagem patrimonial. Entrei num outro assunto, enfim, né? Mas só para esclarecer e mostrar que realmente dá. Claro. Inclusive, na semana que vem já,
nós estamos com mais um evento, a gente faz isso periodicamente, com vagas limitadas, para empresários, empreendedores e investidores. A gente abre espaço no nosso escritório, onde a gente fala sobre alternativas, né, do consórcio. O consórcio é uma máquina de ganhar dinheiro. A gente leva essas alternativas aí, mas o que eu faço? Como é que eu compro? Quanto funciona? Quanto eu pago? O que me custa um consórcio hoje? Como é que eu contemplo? Quando essa grana vem para mim? Enfim, tudo isso a gente abre essa caixa preta aí, te traz todas as informações e através do nosso produto tu vê que dá para alavancar sim. E aí se nós pensarmos em 5, 10, 15, 20 anos, né? Planejamento de carreira, Sim. planejamento de aposentadoria. Quantos imóveis nesse período a gente pode ter? Como é que isso me rende lá no final? Então tem alternativas aí variadas e a gente fala sobre isso nesse evento. Ele é limitado. Enfim, a gente gera alguns convites aí, vai atendendo, já tem até uma lista de espera para que tu tenha uma ideia. Sim. Mas semana que vem tem um marcado, agendado já. E quem quiser nos procure. Segunda edição já, né, Jean? Na segunda edição. Nós temos também a nossa confraria, né, dos empreendedores aí, que a gente fala não do nosso produto, na verdade ela é dos empreendedores aí da região. Tem vários segmentos lá e o negócio é fazer um networking. Né? Já aconteceram alguns negócios lá dentro, né? Que é para que tu apresente o teu produto para nós, para que a gente conheça a tua empresa, para que a gente tenha referência. E aquela história, eu não sei fazer, mas eu tenho o telefone de quem sabe, né? Então ali a gente tem muito isso hoje, né? Eu preciso de um cara lá que me dê uma ideia sobre futebol. Eu tenho o Fernando. Sim. Preciso de um corretor. Eu tenho lá o fulano, ciclano, beltrano. Eu tenho alguém lá do direito, enfim. Claro. Então a gente hoje se estruturou dessa forma aí, fazendo esse network para levar o crescimento e o desenvolvimento para várias pessoas. Em paralelo, assim como tu tem o teu produto, eu tenho o meu, e a gente vai ajudando aí, né? Vai diversificando, na verdade. O consórcio passou, né? Hoje é muito mais do que só comprar um carro, comprar uma casa, né? Bem mais do que isso. Uma oportunidade de estar investindo, ganhando dinheiro, né? Uma máquina de fazer dinheiro, que nem tu falou. É isso aí, é uma máquina de ganhar dinheiro. Só para que tu tenha uma ideia, a nossa administradora, nós somos a maior administradora do Brasil, Sim. tá? Isso não sou eu que estou te dizendo. Fonte, Banco Central, que é quem nos fiscaliza, né, a nível de Brasil. No ano passado, 2022, nós comercializamos 12 bilhões de reais em um ano. A meta para esse ano, e ela está quase batida, ela é de 15 bilhões. Então isso quer dizer que, por mês, nós deveríamos estar vendendo ali 1 bilhão e 200 e alguma coisa, 200 e tantos milhões por mês. Sim. Nós temos meses aí com 1 bilhão 750 milhões vendidos num único mês. Então a nossa empresa é muito grande, muito forte, mais um marco a gente está chegando aí. Hoje só em clientes ativos para imóveis, por exemplo, a gente tem mais de 200 mil. Mais de 200 mil. Se nós botarmos veículos junto aí, a gente passa de 500 mil. Nós temos mais de 700 escritórios espalhados no Brasil, né? Enfim, é uma empresa gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, pertence ao Grupo Erval, que tem aí a iPlace, Lojas Taqui, seguradora, financeira, são 18 empresas dentro do grupo que tem 65 anos de mercado. E o consórcio está mais de 30 aí, né, HS. E a gente faz parte dessa empresa aí e tem essa parceria através da Djalma Consórcios com vocês aqui em Tramandaí. Se a meta está aumentando, né, Djalma, mostra que a população, né, a galera tá procurando consórcio. Tem uma mudança muito grande de mentalidade, né? Onde eu paro com o imediatismo, né, o financiamento, o empréstimo e tal, e eu começo a planejar isso. Opa, mas espera aí, eu tenho essa opção aqui. É mais barata, né? Muito mais barata, é num prazo menor. Eu tenho isso aqui também, então eu posso de novo, né, planejar para que seja mais barato para mim, enfim, tenha outra alternativa, porque eu não me sujeite a financiamento nem empréstimos aí. Claro, né? E eu achei muito legal esse bate-papo, né, John? Porque, na verdade, a gente está falando sobre futebol, sobre planejamento, né? Tudo que envolve uma carreira de um atleta. Então, o intuito do nosso programa é isso, é sem impedimento a gente falar tudo que envolve por fora, né? Então isso é legal, porque a gente não tem dimensão do que é ser um atleta muitas vezes, né? Envolve muitas coisas, parte mental, parte física, parte tática, planejamento financeiro, que é algo que 2 empresários vieram aqui e bateram muito forte nisso. Eu lembrei, Djalma, nosso patrocinador, vou chamar ele pra gente estar debatendo, conversando, trocando aquele bate-papo legal, né? Abrindo a mente, que também não é só um atleta que pode ser um investidor, pode ser um pai, pode ser um familiar, né? Tudo pensando no futuro, no seu futuro também. Claro. E é muito legal, né, Djalma? A gente está sempre falando
desse assunto. Vamos lá, a gente pode estender isso aí, né? O clube que pensa no ônibus novo, o clube que pensa na sede maior, né? O clube que pensa na expansão, os pais, os atletas e outras. Se a cabeça não tiver legal, né? E o financeiro a gente sabe que atrapalha. Se a cabeça não tiver legal, acaba que tu não desenvolve no teu treinamento, na tua carreira, enfim, em vários outros aí. Até um dos motivos que hoje me tirou dos treinos, né? Que eu tenho me afastado um pouco e tenho treinado bem menos do que aquilo que nós estávamos acostumados, um volume gigante aí. Inclusive com isso faz a gente até ganhar um peso aí, continua comendo igual, mas não gasta mais, aí tu ganha peso, normal. Se tu não tiver com a cabeça legal, focado, tu não treina mais, tu não desenvolve, tu não cresce, enfim, tu não vai pra frente. Então faz todo sentido sim, tem que ter disciplina, tem que ter planejamento, para que as coisas aconteçam de forma coordenada, né, e juntas. E de novo, a informação tá aí, tá disponível para todo mundo. Legal, top, né? Quer crescer, planeja. Planeja, é isso aí. Que as coisas vão estar acontecendo, né? Então, Djalma, é uma honra estar te recebendo aqui, foi muito legal esse bate-papo, né? Tenho certeza que aqueles atletas que escutarem, né, vão estar recebendo essa informação, vão estar adquirindo, né, esse conhecimento, a importância de estar se planejando, a importância de estar se gerindo a sua carreira financeiramente, né? Os pais também, na nossa base do Leão lá, manda um abraço, que eles curtem direto o programa, né? Eles sempre perguntam quem que vai ser o próximo convidado, o que a gente vai falar, qual é o assunto. Então a gente fala de vários assuntos, né? E hoje foi sobre a parte financeira. E você, que é nosso torcedor, né, fica sempre ligado no nosso programa aí, que a gente sempre vai estar falando de assuntos do esporte, dos bastidores, por fora da parte externa do campo, né? Daqui a pouco você que a gente traz torcedores, traz empresários, traz intermediários de futebol, traz psicólogos, educadores físicos. Então a gente vai ter sempre assunto para estar debatendo, batendo aquele papo, gerando conhecimento e levando até você a informação. Que nem foi um dia de muita informação, né, hoje, Djalma. Então a gente te agradece, é muito honroso para nós estar te recebendo aqui no Na Real Sem Impedimento e as portas estão abertas. Eu fico grato, né, pela oportunidade. Tive já o prazer de comemorar títulos nessa temporada aí com o Real, torcendo depois em campo lá no momento das fotos e tudo mais, vibrando com a gurizada, abraçando a gurizada, pulando, fazendo festa, né? Comemorando o pós-título aí, que também foi muito legal. E eu espero que a gente consiga manter a parceria, né? Claro. Para 2024 e venham outras conquistas aí. Sim. Mas mais do que as conquistas, eu sei que a preocupação do clube também é com a formação, né? A gente já falou sobre isso. Não só dos atletas em campo, para que eles sejam grandes jogadores e tal, mas tem uma preocupação com a formação deles também como ser humano, né? Que sejam pessoas do bem, aí, que sejam caras de respeito, trabalhadores, que tenham princípios, né? Sim, valores verdade. Ali, e eu sei que tudo isso é muito trabalhado. Então, para mim é legal demais, eu gosto, inclusive nas segundas, né, Fernando? Sim. Tem as reuniões dos atletas lá no clube, eu participo assim, sempre que possível, acho muito legal. E, de novo, vamos para 2024 aí, vamos buscar mais título, né? Vamos fortalecer essa parceria aí, tentar cada vez deixá-la maior, e que o clube tenha só sucesso aí. Claro, você, o torcedor que quer conhecer mais sobre o consórcio, segue lá, né? Djalmas Consórcio no Instagram. Segue a nossa página lá, dá uma moral, tem vários atletas ali que eu curto o trabalho deles, eles curtem o nosso, e eu vou dizer para vocês, principalmente para ti, atleta, que tá nos assistindo aí, cara, tu não sabe o quanto a gente fica feliz quando vê foto de vocês lá. Pô, essa gurizada gigante, forte, né, cara? A gurizada bonita ali com o uniforme e o Djalma na frente ali. É gratificante. É verdade. Primeiro que eu sei, porque eu sei que a gente está num grande clube, né? Sendo bem gerido. Uma gurizada que está se dedicando, está tendo resultado, né? Como a gente teve nesse ano aí. Enfim, eu fico feliz demais. Então dá uma moral para nós, segue a nossa página, quem não segue lá ainda. Vai lá conhecer o nosso material. Sim. O intuito sempre é de levar informação, né? Eu não quero te vender o meu produto, eu quero que você compre, mas para comprar você precisa de informação, e a informação está disponível lá. A gente gera conteúdo em forma de conhecimento, informação, desmistificando, né? Desmistificando, trazendo ali aquilo que vai te ajudar na tua tomada de decisão. Então segue lá, dá uma olhada e vem com a gente aí que essa parceria é sucesso, com toda certeza. Semana que vem tem mais, né? Logo na semana a gente vai anunciar
o convidado especial, que a gente só traz pessoas especiais aqui, né, Poxa, Thiago? Pessoas que grato. realmente caminham com a gente no clube, né? Siga lá no Instagram, Na Real Sem Impedimento também, acompanhe os jogos do nosso Leão, né? Você que também quer inscrever seu filho na escolinha, na base do Leão, lá tá todo vapor, e nos procure também para colocar sua marca aí no programa, para estar junto e levando essa informação para todo mundo, tá?